Boa noite, eu sou o Rui Alves e está iniciando o programa Ponto de Vista. Esse que é o quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. A ansiedade é o mal do século. Pesquisas apontam que há uma relação substancial entre a ansiedade e transtornos alimentares. A relação entre esses dois aspectos ela é complexa e bilateral, com a ansiedade causando gatilhos para transtornos alimentares, bem como transtornos alimentares impulsionando a ansiedade em indivíduos diagnosticados. Para bater um papo sobre ansiedade e transtornos alimentares, convidamos aqui a psicóloga doutora Laís Zago. Boa noite, doutora. Obrigado pela sua participação. Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é latente, é presente e que inclusive já está me dando ansiedade sobre o assunto. Doutora, deixa eu um pouquinho só para poder te apresentar. A senhora é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em comportamento alimentar e transtornos alimentares e possui certificação em psicopatologia, correto? Isso mesmo. A gente já havia conversado um pouquinho antes, goianiense. Isso. Estamos aqui em Goiânia, né, batendo esse papo. E a senhora, então, goiana e goianiense e atua com psicologia aqui no município de Goiânia, é isso? Isso, exatamente. Atendo de forma online para o mundo todo e presencialmente aqui em Goiânia. E o seu atendimento de psicologia, ele é voltado especificamente a transtornos alimentares? Sim, quando a gente vai falar de processo terapêutico, a gente vai englobar o todo, o paciente como um todo. Mas aí o meu nicho realmente ele é derivado a questões de padrões comportamentais, ansiedade, valores, protagonismo, e dentro do processo a gente vai ali entendendo e se organizando. Certo. A senhora já trouxe aqui um monte de informações que eu vou querer perguntar com o nosso bate-papo. Já estou fazendo minhas anotações aqui. Doutora, podemos mesmo dizer que a ansiedade é o mal do século? Hoje, alguns estudos comprovam que há ali um elevado índice de ansiedade na população e a ansiedade, né, ela vem ali mediante a diversas faixas etárias. Então, hoje nós conseguimos identificar ansiedade, transtorno psicológico de ansiedade em crianças, adolescentes, adultos e até mesmo idosos. Certo. E a gente pode relacionar essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade em todas essas faixas etárias a alguma coisa específica? Todo transtorno psicológico, ele é multifatorial. Então, para ser desencadeado, a gente vai entender diversas questões, fatores genéticos, fatores sociais e também fatores ali psicológicos. Então, a causa específica, a gente vai ali primeiramente entender o paciente como esse ser individualizado. Então, ali a gente não consegue ali definir exatamente qual que é a causa específica para ser engateado um transtorno psicológico. Lembrando, para ser um transtorno psicológico, precisa ali ter critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5. Mas a gente percebe, mesmo quando não há ali um diagnóstico fechado de transtorno psicológico de ansiedade, características ansiosas na maioria da população. Desculpa até perguntar, mas como leigo no assunto, o que é DSM-5? DSM-5 é o nosso manual de transtornos psicológicos. Então, é referente ali a transtornos mentais. Ele traz uma relação de vários transtornos? Isso. Dentro dele, né, a gente vai conseguir fazer o diagnóstico dos pacientes. Então, ali, para cada transtorno, precisa haver critérios. Então, precisa ali haver igual, por exemplo, na ansiedade. Dentro do transtorno ansioso, a gente tem ali diversas subclasses. Então, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem a fobia social, fobia específica, nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, TOC e o mutismo seletivo. E para cada transtorno psicológico, há ali critérios para ser diagnosticado. Por exemplo, vamos supor, para ficar mais claro, se eu vou ao médico porque eu estou com sintomas de dengue, esse médico ele vai fazer todo um processo de diagnóstico para identificar se realmente eu estou com dengue, ou se eu estou com uma outra condição. A malária, por exemplo, que se confunde às vezes. Exatamente. Então, o manual é realmente para nos orientar e também para a gente conseguir avaliar
qual é o transtorno que pode ser ou não estar ali acometido esse paciente. Certo. Tentar chegar o máximo próximo possível do diagnóstico dele para fazer um acompanhamento e um tratamento adequado. Seria isso? O diagnóstico ele tem que estar ali dentro desses critérios do DSM-5. E um exemplo, me dá um exemplo, por exemplo, um paciente chega, não sei, com alguma questão sintomática da psicologia, que a senhora pode nos dizer um tipo de sintoma para fazer uma consulta qual que seria um critério, por exemplo, de avaliação? Sim. Então, primeiramente, né, vou pedir só um minutinho só para conseguir explicar exatamente o que é ansiedade, porque eu acho que vai ficar mais claro. O tempo é todo seu, viu? Fica à vontade, estamos aqui para entender. Então, eu explicando melhor, vai ficar um pouquinho mais claro até mesmo para o nosso público que está assistindo. Então, existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica que se enquadra no transtorno psiquiátrico. Então, a ansiedade normal, ela é essencial para a nossa sobrevivência. Olha que interessante. Então, se a raça humana ela é sobrevivente no século XXI, foi devido a essa ansiedade. Então, a ansiedade é nosso mecanismo de defesa. Então, se eu estou em um ambiente que há ali um perigo, então eu vou me preparar para eu conseguir me proteger, para eu conseguir sobreviver. Então, se eu estou andando na rua, sozinha, escuro, e vem um motoqueiro, né, se aproximando, o famoso motoqueiro, né? Então, ali vai ser ativado o sistema da ansiedade, fazendo com que eu me prepare para ter duas respostas, luta ou fuga. Certo. E essa preparação, ela se refere ao nosso sistema simpático. Então, palpitação no coração. Essa palpitação é para pulsar mais sangue para as extremidades. Então, para você conseguir correr mais ou lutar mais. Sudoreses, para o seu corpo abaixar a temperatura, tremores, tem alguns relatos ali, boca seca, tem o processo estomacal, então o nosso corpo ele tende ali a relaxar, algumas pessoas dá ânsia de vômito, outras vomitam, outras urinam na roupa, né? Então tudo isso se refere ao processo do sistema simpático e também muito frequente a falta de ar. Dá a sensação de falta de ar, mas na verdade é um excesso de ar entrando numa respiração curtinha para você conseguir correr ou lutar. E quando você está sentado numa condição que não te traz, né, esse perigo, acaba ali gerando essa sensação de falta de ar. Então, é até interessante a senhora falar, mas eu observo de alguns outros convidados aqui esses sintomas. Sudorese principalmente, o nível de ansiedade. Às vezes, quando senta para poder bater um papo conosco, não é um momento de perigo, mas é um momento de ansiedade em que a pessoa saiu da zona de conforto e ela se colocou num momento de poder expor algo que não tem costume de frente às câmeras, e aí ela acaba apresentando esses sintomas. Então isso é uma ansiedade normal. Normal, natural. E sempre que a gente estiver numa situação perigosa, eu vou ativar meu sistema da ansiedade. Certo. E quando que isso para de ser natural, normal, essencial, para se tornar uma patologia, que é um transtorno realmente psicológico? Quando a gente começa a interpretar algumas situações como perigosas, igual vim aqui falar no podcast. Essa situação não vai colocar minha vida em perigo, então eu não vou morrer por estar aqui, né? Não vou infartar e nem nada. Porém, o seu cérebro ele começa a interpretar de forma equivocada. E dentro disso existem esses sintomas fisiológicos, mas também sintomas psicológicos, né? Esses sintomas psicológicos acabam ali trazendo questões sobre preocupação, né? Preocupações futuristas. Então, e se acontecer isso? E se eu falar errado? E se o entrevistador não gostar da minha postura? E fica esse se. Tem padrões ali também referente à insegurança, né? Então acaba ali que existem esses padrões também. Uma antecipação de resultados que provavelmente não acontecerão. Exatamente. É uma ideação que você cria de algo que não vai acontecer. E se acontecer, vai ser de uma outra forma diferente, né? Porque a gente não consegue prever o futuro, o que exatamente vai acontecer. A gente acaba observando muito isso em concurseiros, por exemplo, né? Pessoas que vivem para estudar para concurso e estão absolutamente preparadas para a aprovação e vivem uma ansiedade, preocupado com o resultado, e se eu não conseguir fazer a prova, e se eu esquecer, e aí acabam tendo dificuldades na aprovação
por causa disso. Sim, E um dos sintomas cognitivos da ansiedade é a atenção e memória prejudicada. Então, interferindo ali até mesmo na nossa capacidade de estudar, de reter memórias e ali de formar novos aprendizados. Certo. E no dia a dia, naturalmente, vida comum, vida familiar, vida profissional, a rotina. Pessoas que dificilmente saem dessa zona de conforto, dessa rotina. Elas não participam de um podcast, não são concurseiros, são exemplos que a gente colocou. E elas acabam gerando essa ansiedade. O que pode ser isso? Pode ser diversos fatores, né? Igual a ansiedade generalizada, ela se refere ali a uma generalização. Então, se eu tenho ali muito medo, um exemplo, trabalhei um mês todo, eu acho que eu estourei o cartão. Isso vai me gerar uma ansiedade. Então, pagar a conta vai me gerar ansiedade. Eu ter que ir para o trabalho e pegar um trânsito vai me gerar ansiedade. Então, acaba ali que a nossa rotina do nosso dia a dia também gera ali níveis elevados de ansiedade. E para realmente se tornar um transtorno, precisa haver uma frequência e uma intensidade. E tem ali esse processo também referente, né, que muitos pacientes acabam ali tendo essa intensidade, níveis elevados, fazendo com que prejudique até mesmo o dia a dia, né, ao ponto ali de não entrar no carro para poder ir trabalhar, ao ponto de não sair de casa porque vai pegar uma fila e fica preocupado por causa disso. Então acaba ali trazendo prejuízos significativos para a saúde realmente ali do dia a dia. Certo. Inicialmente na sua fala, a senhora trouxe algumas informações que eu até anotei aqui: valores, protagonismo e comportamento. Sim, isso são aspectos que geram ou envolvem a ansiedade, é isso? Esses são aspectos que a gente vai trabalhar no processo terapêutico. Então, quando a gente vai falar de ansiedade, dentro da terapia, a gente vai falar sobre o todo desse paciente. Certo. Então, acaba ali que a gente vai ter, né, que entrar em aspectos referentes a valores, autoestima, protagonismo, né, entendimento dessa ansiedade, gatilhos que geram ansiedade, mecanismos de defesa, né, e um ponto interessante é que pessoas muito ansiosas criam mecanismos de defesas, que geralmente vai muito pela evitação. Então a pessoa começa a evitar situações gerando mais prejuízo, porque dois prejuízos assim que eu poderia ditar como mais frequentes. O primeiro, né, de você toda vez evitar, fazendo com que aumente essa ansiedade, que aumente esse medo. Então, toda vez que alguém me chamar para ir no podcast e eu não for, vai aumentar esse medo que eu tenho de falar em público. E também essa questão ali vinculada, né, a perder oportunidades. Então, se eu não venho aqui, eu perco uma oportunidade profissional, uma oportunidade de mostrar meu trabalho. Da mesma forma, se eu não vou para uma entrevista de emprego, eu vou perder uma oportunidade ali de conseguir uma nova carreira. Entendi. Então, eu vou querer aprofundar um pouquinho mais sobre o tratamento e esses aspectos, cada um desses, mas até após a gente falar sobre os transtornos alimentares, para a gente tentar, ao finalizar aqui o nosso bate-papo, apresentar o tratamento, de que forma que a coisa pode acontecer. Então, agora estou entrando num assunto sobre transtornos alimentares. A gente tem aqui o comportamento alimentar e transtorno alimentar. O que é um e o que é outro? O transtorno alimentar se refere a um comportamento alimentar disfuncional e uma percepção distorcida da autoimagem e uma preocupação excessiva ali referente ao peso e também à autoimagem. Então, acaba ali que não tem como a gente falar de transtorno alimentar sem falar de comportamento alimentar, porque para virar um transtorno tem que haver um prejuízo significativo no comportamento alimentar. Deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa que apenas se alimenta mal, mas ela não tem essa preocupação, ela não tem, por exemplo, um excesso de peso, e ela não tem essa preocupação estética, e ela apenas se alimenta mal devido à sua rotina, isso é um comportamento alimentar. Agora, se isso já passa a esse comportamento errado, começa a gerar uma obesidade, ou causa algum problema até psicológico pelo fato da estética, aí isso passa a ser um transtorno alimentar, é isso? Eu gosto sempre de explicar em modelo de 3 níveis. Então, existe o nível 1 da alimentação, do comportamento alimentar, que é o comportamento intuitivo. Então, eu como para satisfazer o meu corpo. E eu como somente a quantidade que eu preciso. E a alimentação rica ali realmente em nutrientes.
Existe, então, no segundo nível, o processo de comer transtornado, que é o hábito alimentar que se refere ali a comer por emoções, dietas restritivas, então o comportamento alimentar ali, que ele há um prejuízo, né, na sua saúde, por você não se alimentar da forma correta. E tem o transtorno alimentar, que já é um quadro grave psiquiátrico. Entendi. Então são avanços de níveis. Sim. Que para chegar ao transtorno alimentar passou pelo comportamento alimentar que teve um pequeno transtorno, é isso? É o nível 2. Como é o nome? Comer transtornado. Comer transtornado. Certo. Vamos então falar dessa relação da ansiedade. Eu trouxe inicialmente os dados da pesquisa que buscamos, falando sobre essa relação bidimensional do transtorno com a ansiedade, que um acaba complementando o outro, né? A ansiedade pode causar transtornos alimentares, como o transtorno alimentar é uma grande influência na ansiedade. Esse dado a senhora enxerga como positivo, como correto? Sim, é correto. E há ali um ciclo vicioso em relação à ansiedade e transtornos alimentares. E dentro disso, né, o transtorno alimentar mais comum presente em pessoas que têm ansiedade é a compulsão alimentar. Porque na ansiedade há ali níveis elevados de neurotransmissores referente à noradrenalina e adrenalina, e acaba ali que essa pessoa ela fica com todos aqueles sintomas que a gente conversou, agitado, fadiga, preocupações, né? Então todas aquelas emoções ali vindo, medo, angústia, frustração, preocupação, e ela vai encontrar na alimentação um mecanismo de alívio. Certo. Então quando eu como, eu relaxo. Porque quando você come, vai gerar dopamina. Porque é prazeroso a gente comer. Então, cada vez que eu vou comendo, vai me gerando mais dopamina e eu vou condicionando esse comportamento. Então, toda vez que eu me sentir ansiosa, agitada, eu começo ali a comer para me aliviar. E dentro disso, né, há ali um progresso. Então, igual um exemplo, um vício. Para se tornar realmente um vício, é gradual. É você fazendo de pouquinho em pouquinho, ao ponto ali de estourar e vier ali a níveis muito elevados de consumo, né? Da mesma forma, esse comportamento. Então, eu começo a comer pouco, gera essa dopamina. E aí vai, no decorrer do tempo, não vai sendo suficiente para me suprir. Então, ela para de ser suficiente e eu começo ali a comer mais. A comer mais. Aquela sensação de satisfação. Isso, para me aliviar, para me relaxar e para eu conseguir ali realmente ter um equilíbrio de saúde mental. E é um comportamento aprendido disfuncional, porque não traz ali um benefício para a vida do paciente. Certo. O nosso tema aqui ele é bem focado na ansiedade e no transtorno alimentar. Obviamente, a ansiedade também ela gera alguns outros comportamentos, outros transtornos que não são os alimentares, né? Mas aqui, específicos sobre os transtornos alimentares, inclusive, diante do que a senhora trouxe, a gente tem um costume de se beneficiar ou se gratificar de forma da alimentação. Ah, hoje eu tive uma promoção, vamos para uma pizzaria, né? Hoje eu recebi um elogio, eu estou bem, então vamos sair para comer, aí vamos comer um hambúrguer, um pit dog aqui em Goiânia, vamos tomar sorvete. E a gente sempre tem esse hábito de nos bonificar com alimentos e geralmente alimentos não saudáveis, né? Esse comportamento, ele é transtorno? Esse é um comportamento que a gente considera como comer transtornado. Certo. Então, a pessoa ela tem essa crença de merecimento que acredita que se eu estou feliz, eu vou comer, se eu ganhei uma promoção, então eu vou comemorar com comida, se eu vou para um barzinho com alguns amigos, eu vou ali consumir. Então, acaba ali codificando o seu cérebro para quando surgiu uma situação nova, uma novidade, né, um evento ali que te gerou prazer, que te gerou alegria, condicionar a comida, né, com uma forma ali realmente de recompensa. E toda vez que você faz esse comportamento, o nosso cérebro também vai ativar o sistema de recompensa, querendo replicar ele toda vez. Então, se eu ficar triste, a tendência é eu ir procurar uma comida. Se eu ficar feliz, a tendência é eu procurar cada vez mais e ali acabando trazendo, né, esse comer transtornado. Sim. Então, estando nesse nível, que já passou, deixou de ser o natural, que é o comportamento alimentar, né? E que esse é o natural da satisfação pela alimentação, corpo satisfeito, encerrou
o consumo de alimento, de nutrientes. Aí então veio ao nível de comer transtornado. Como que um paciente, alguém que está nos assistindo hoje, ela pode identificar que ele está nesse estágio de comer transtornado e o que essa pessoa precisa fazer? Dentro do processo terapêutico, eu vou orientando esses pacientes, mas a chave é realmente o autoconhecimento. Que muitas das vezes o paciente chega para mim sem saber como que ele se alimenta. Então, entender como se alimenta, por que se alimenta, onde se alimenta e como que ele está se alimentando. Então, quando a gente começa com esse processo de autoconhecimento de nós mesmos, de conhecimento das nossas emoções, dos nossos hábitos, fica mais prático a gente conseguir identificar um transtorno, né? Tanto alimentar, tanto de ansiedade, tanto ali outras questões também. Certo. Então... Sim, por favor, desculpa. É que existe ali alguns critérios, né, que a gente vai orientando e um deles, né, é a relação de você comer sem estar com fome. Então, você não está sentindo fome fisiológica, e a gente chama isso de fome emocional, e a pessoa acaba ali buscando essa comida para suprir uma questão emocional, ou um tédio, né, tristeza, alegria, enfim. Tem um processo ali também referente a comer muito rápido, comer em exagero, comer por uma crença de recompensa. Então, tudo isso vai envolvendo e assim facilitando esse processo de a gente conseguir identificar que há ali um comer transtornado. E dietas restritivas também entram. E todos esses processos que eu te falei, eles são fatores de risco para ocasionar um transtorno alimentar. Certo. E interessante o que você está falando, e geralmente quando a gente busca se alimentar não estando com fome para satisfazer, é alimento calórico. Sim, geralmente é sempre uma busca de alimentos calóricos e rico em açúcar, porque a gente está falando ali de dopamina, então a gente está falando de neuroquímica. Então o nosso cérebro ele vai buscar alimentos ricos em açúcar e hipercalóricos. Certo, que a caloria transforma em açúcar no organismo e energia, correto? Isso. E é o palatável também, né? Geralmente esses alimentos eles são os mais gostosos, os mais palatáveis, e aí a gente busca satisfação até pelo paladar. Sim, o ato de se alimentar é prazeroso. Certo. Então acaba ali que a gente vai, ao longo de todos os anos, né, trazendo ali sabores para esse paladar, e ele vai aprendendo o que é mais saboroso e o que não é. E, naturalmente, inclusive, na geração que a gente vive hoje, tivemos até alguns bate-papos aqui, inclusive, sobre obesidade infantil. A gente vive um período que a gente vê que a boa parte da população, parcela significativa hoje, vive obesidade pelos alimentos ultraprocessados, hipercalóricos, ricos em açúcar. E até pela dificuldade de acesso nos grandes centros, como estamos aqui em Goiânia, a alimentos in natura, né, que vem da propriedade. E isso já gera aí resultados físicos e fisiológicos enormes nas pessoas, e comportamento já da infância, né? Que na infância essa criança ela já é acostumada a se alimentar com esse tipo de alimento que é calórico, rico em açúcar e de sabor mais acentuado, sem acesso a vegetais, a legumes. Então, há uma dificuldade, pode dizer que há uma dificuldade maior em tratar um paciente que sofre de ansiedade, tem esse transtorno comportamental na geração atual, pela sua adaptação e costume com esse tipo de alimento? Hoje a obesidade ela é uma epidemia, né? E a obesidade ela muitas vezes é acarretada devido a um comportamento alimentar transtornado. Claro que a gente está falando de também questões genéticas, né? Fisiológicas, mas tem uma grande influência do comportamento que você tem e também dessa influência do meio que você convive. Ao longo de todos os anos, diversas pessoas tiveram diversos aprendizados ali em meio à sociedade onde você está inserida. Então, independente se é uma pessoa ali de faixa etária
de adolescentes, ou pacientes adultos, ou pacientes infantis, a gente percebe esse mesmo processo, essa dificuldade. Por quê? Porque acaba ali que o adulto ele também busca muitos esses alimentos ultraprocessados e alimentos práticos, rápidos. Então, se eu estou muito ansiosa, há ali uma queima muito grande de energia. Então, meu cérebro vai buscar uma energia ali para conseguir saciar. E dentro disso, ele vai buscar alimentos mais práticos, mais rápidos. Então, ele não vai esperar chegar em casa, fazer um jantar, colocar na mesa, né? Se ele tiver um miojo ali, ele já vai pegar uma barra bolacha, de cereal, uma barra de biscoito de chocolate. Exatamente, um skinny, né? Então, acaba ali que o adulto também tem esse comportamento, né? E hoje 80% dos transtornos alimentares ele é acarretado na adolescência. Então a gente percebe ali, né, nesse processo realmente cronológico, que há ali uma grande influência ao longo de todos esses anos. Então hoje eu sinto que os pais eles estão mais atentos, né, estão ali buscando mais orientações também. Então eu já atendi paciente de 4 anos de idade. Então esses pais eles estão mais atentos, têm acesso mais à informação. Certo. Então acredito, né, que ao longo desses anos vai vir ali esse processo mais facilitado. Entendi. Daqui adiante. E interessante a senhora trazer esse dado da celeridade, da pressa em ter o alimento, porque é a praticidade envolvida a ansiedade de não conseguir esperar. A gente vive num mundo muito ágil, um mundo em velocidade 2x, né? Tudo muito rápido, então cada vez menos preocupado com a qualidade das coisas pelo tempo que ela leva a ocorrer. Esse mundo acelerado, principalmente aqui nos grandes centros, que tudo é distante, né? Para chegar até o local de gravação a gente perde muito prazo e por vezes dentro do carro a gente vem consumindo um alimento desse que não pode nem ser chamado de alimento, né? Deixa eu só dar um recadinho aqui para o advogado que nos assiste. Você, advogado, tem aquela dificuldade de comunicação com o seu cliente que fica ligando o tempo todo para saber como está o andamento do processo. Doutor, como está meu processo? Existe um aplicativo que é a solução do problema do seu escritório. É o app do advogado. Esse aplicativo ele notifica no celular do seu cliente o andamento do processo dele e interrompe essas inúmeras ligações. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. E para você, jovem, que ainda não ingressou no curso superior e busca uma faculdade de renome, de credibilidade, que possa te colocar no mercado de trabalho, estão abertos o vestibular da Faculdade Delta. São 5 cursos de graduação. Acesse o link aqui embaixo também e se direcione ao canal da Faculdade Delta e conheça a instituição. Doutora, a senhora falou aqui sobre as dietas também, né? São transtornos alimentares por meio das dietas, é isso? Ou comportamento? Fatores de risco. São fatores de risco. Explica um pouco sobre isso, até porque existe um número grande de pessoas que vivem em constante dieta, né? Dieta da lua, dieta de um monte de coisa e que pode causar um grande risco à saúde e ao comportamento também pela ansiedade, né? Exatamente. Então, as dietas restritivas, ela tem um prejuízo significativo na vida dos pacientes. Então, quando você restringe uma alimentação, acaba que o seu cérebro ele se frustra com isso, porque ele começa ali a compreender que ele está num momento de escassez. Então, a gente ainda tem muito do nosso instinto. Então, se eu estou no momento de escassez, eu estou correndo risco de vida. E o seu cérebro vai se frustrar com isso. Então, quando você finalizar essa dieta restritiva, que geralmente dura 4, 6 meses, não dura muito tempo. Nossa, eu já acho bastante. Algumas até menos tempo, né? Devido ali à maior quantidade de restrição. Mas quando você começa a voltar com os novos hábitos, com os comportamentos alimentares que você já tinha no passado, o seu cérebro vai fazer com que você
recupere o peso perdido, porque ele entrou num mecanismo realmente de defesa, fazendo com que você recupere o peso perdido e acumulando mais gordura, porque ele entende que vai ter algum período na vida que ele vai passar por isso de novo. Então ele aprende. Então eu aprendi, vou reservar essa gordura, se caso eu entrar no processo de restrição novamente e ficar escasso e eu correr o risco de sobrevivência, eu posso ali ter essa reserva e não vai fazer com que eu tenha prejuízos, né, ou que eu acarrete ali alguma condição. Então, o processo realmente vinculado a questões cerebrais. E dentro disso, né, há ali números significativos trazendo um ciclo ali referente a compulsões alimentares. Então, a pessoa, ela fica restrita muito tempo e acaba ali que depois que ela volta com o mesmo comportamento, acaba comendo muito mais. E aí acaba ali progredindo em comer exagero e cada vez comendo mais até ocasionar ali um transtorno psicológico referente à alimentação. Comendo mais em um curto espaço de tempo, porque o cérebro e vai tentando recompensar aquilo, e em pouco tempo ela já passa a consumir uma quantidade maior até do que a anterior. Isso me traz até uma dúvida quanto a questões até religiosas, propósitos. Tem pessoas que fazem propósito de ficar um período sem comer algum alimento. Católicos, eu sou católico, inclusive, a gente tem um período da quaresma em que a gente se priva de alguma coisa, lembrando o período em que Jesus ficou no deserto, apenas sem comer nada, nem pão nem água. E então, como é que seria isso? Qual é a dica que a senhora daria para essa pessoa que quer fazer um período de jejum e ela geralmente vai cortar aquilo que ela mais gosta de comer, nem sempre calórico, nem sempre com açúcar, mas um alimento que ela gosta muito de comer até diariamente, então ela vai fazer uma restrição. Qual o risco disso gerar um comportamento com transtorno adiante e como que ela deve tratar isso? Cada caso ele é único, então cada paciente ele vai ser único também. Igual a gente tem um transtorno TARI, que é o transtorno evitativo restritivo. Esse transtorno, a pessoa ela fica seletiva, então ela fica horas sem se alimentar, por uma questão ali de textura, ou por uma questão ali fisiológica, né? Ou simplesmente não querer, ou por esquecer. E dentro de cada item, a gente vai considerar também fatores socioeconômicos, né? Então, isso não vai se aplicar a pacientes que estão numa situação de vulnerabilidade, onde não tem acesso ali à alimentação dentro de casa. Da mesma forma, né, essas restrições, a gente não vai entrar nesse mérito sobre religião, né, porque é uma questão individual desse paciente. E dentro disso, né, a gente vai fazer algumas orientações a favor desse paciente. Porque ali a gente vai falar sobre religião, sobre fé, né? Então a gente vai encontrar formas para ele conseguir lidar com isso né? Antes de iniciar, durante e o pós também. Sim, principalmente preocupado com o pós para que não cause esse transtorno e inconscientemente ele vai fazer isso, né? O nosso cérebro, ele sempre vai buscar alimentos proibidos, né? Ele vai buscar, na verdade, o proibido em si. Então, se eu sou proibida alguma coisa, eu vou querer mais e mais. Não sabe lidar com não, né? Exatamente. Então, ele vai gerar uma adrenalina, dopaminas, e toda vez que eu buscar esse algo proibido. E dentro do processo terapêutico, eu também ensino meus pacientes a entenderem, né, que comida é comida. Comida foi feita para realmente alimentar o meu corpo e saciar as minhas necessidades. Então, não é esse quesito de alimento proibido, eu posso, alimento ali positivo, que é o ideal, que eu preciso ter. Alimento é alimento. E você vai buscar a alimentação que nutre o seu corpo. Então, uma bolacha recheada e um morango. Qual que vai te nutrir mais? E dentro disso, você começar ali a ter essa ideação referente ao que nutre. Não em sentido de proibido ou de positivo. Certo. Tentar sempre voltar o cérebro a esse aspecto específico, de nutrição. De nutrição. E não de satisfação, ou de só encher, mas nutrir. Inicialmente, a gente batendo um papo aqui antes, ela falou que trabalha inclusive com pacientes em níveis de obesidade, é isso? No seu atendimento, ele é exclusivo para esse tipo de paciente ou acaba buscando, é um dado que estatisticamente aparece com mais frequência no seu consultório?
Vai depender muito, né? Então porque o transtorno alimentar, ele não tem cara. Né? Então pode ser uma pessoa obesa e pode ser uma pessoa muito magra, ou pode ser uma pessoa ali que a gente considera o IMC, né, como normal. Certo. E pode haver também ali um comportamento alimentar disfuncional. Então eu vou abranger nos meus atendimentos, né, todo esse público, independente se ele é obeso, se ele é mais magro, né? E dentro da obesidade a gente tem os níveis, né? Então tem o nível depois, né, do normal, tem o sobrepeso, depois a obesidade nível 1, depois obesidade nível 2, depois obesidade nível 3. O que eu mais atendo são pessoas ali em obesidade, em sobrepeso, obesidade 1 e 2, né, que buscam ali realmente essa retomada da autoestima, que buscam o emagrecimento e com isso buscam ali saúde, qualidade de vida, disposição, energia, hábitos mais saudáveis. Interessante, eu já vou deixar até um convite aqui para a senhora, viu? Porque a gente gravou um podcast aqui, né, Lúcio? Vou cumprimentar aqui o Lucimar, nosso diretor, produtor aqui da TC Multimídia. A gente está gravando um podcast recente, quem quiser pode olhar aqui nos vídeos anteriores, falando exatamente sobre obesidade. E ali a gente foi interessante que o médico, obstetra, que veio aqui, ele até nos falou sobre vários profissionais que acompanham até o período que ele é especialista em cirurgia bariátrica e profissionais que tratam sobre isso. E falou, inclusive, do psicólogo. E eu vejo que a senhora trabalhando com a psicologia voltada à obesidade, já fica o convite para depois a gente falar especificamente sobre psicologia no tratamento da obesidade. Combinado. Combinado? Combinado. Mas agora eu tenho uma curiosidade sobre você como trabalho, psicologia. Aonde durante a sua carreira, o desenvolvimento da sua carreira, a senhora resolveu seguir para essa área de atuação de transtornos alimentares, ansiedade? Em que momento que virou essa chave? Sim. Dentro da minha prática clínica, eu iniciei realmente ali tratando pacientes ansiosos, então pacientes com ansiedade e pacientes também depressivos. Então eu atendi esses dois nichos e dentro do atendimento desses pacientes eu comecei a perceber esse comportamento disfuncional em quesitos alimentares. E dentro disso, né, fui ali me interessando sobre o assunto para conseguir lidar, né, conseguir tratar, dar um processo realmente terapêutico de qualidade, porque todo atendimento ele é único. Então todo atendimento a gente vai estudar antes, a gente vai ver as melhores intervenções e assim a gente vai conseguir aplicar. Então com base nesses estudos eu fui descobrindo, né, essa área que é pouco falada e a gente percebe que uma população, uma porcentagem de população elevada tem ali o comportamento transtornado, que é o comer transtornado. Certo. Então, dentro disso, fui me aprofundando. Aí eu entrei na especialização e hoje o meu principal nicho é realmente transtornos alimentares e comportamento alimentar. E que para mim, inclusive, foi uma curiosidade muito grande. O comportamento transtornado é algo que na minha cabeça eu não via esse nível, esse estágio, né? Que tem o comportamento ou especificamente o transtorno. E conversando em alguns momentos eu me vejo com algum comportamento transtornado de alimentação devido a vivência do dia a dia. Mas falando só sobre tratamentos aqui, doutor, o que a gente puder já pincelar para quem nos assiste, para depois conhecer um pouco mais e buscar até alguma consulta, essa questão do protagonismo. Como é que é isso no tratamento? O que é o protagonismo? Sim. Então, diversos pacientes, eles vêm até mim, né, com uma baixa autoestima, com padrões comportamentais disfuncionais, derivados ali, igual a gente tinha falado sobre a ansiedade, sobre o comportamento reflexo de evitação, fazendo com que perca ali oportunidades, que perca ali relacionamentos, né? Então, eles vêm para mim muito com essa questão vinculada à baixa autoestima, à falta de posicionamento, a comportamentos disfuncionais, trazendo esse prejuízo, né? Esse processo de dificuldade de se impor, de falar não, de frustração, de rejeição, né? E dentro de todo esse processo, a gente vai sempre voltar ao protagonismo. Então, você ser o principal protagonista da sua história. Então, o que eu posso fazer hoje para mim mesmo?
né? Então, e aí a gente vai ali voltar com aspectos sobre autoaceitação, sobre questões ali referente à autoestima, a protagonismo, a você realmente ali ter um compromisso com você mesmo. Certo. Tem alguns outros aspectos que a senhora falou inicialmente, pincelou, mas eu vou deixar até pela curiosidade das pessoas acompanharem na sua rede, tá? São os valores, o comportamento, são outras questões. Mas para dar uma dica para quem está nos assistindo, o que a pessoa deve fazer a partir de agora? Ela que está vendo e está se identificando, assim como eu identifiquei com um comportamento transtornado, ou aquele que já se olha e já se vê, pera lá, parece que eu tenho um transtorno alimentar. De que forma que ela já pode agir de imediato após terminar de nos escutar aqui? O principal seria realmente buscar a ajuda de um profissional, justamente para você conseguir entender seus gatilhos, entender suas emoções e começar ali a compreender realmente esses comportamentos com a ajuda de um profissional. Mas se caso hoje, né, não tiver ali essa condição realmente de buscar uma ajuda de um profissional, existe ali algumas dicas que a gente vai orientando para os nossos pacientes. Então hoje, quando a gente fala de saúde mental, a gente vai falar de 5 pilares essenciais. O primeiro pilar é o sono, então a pessoa precisa ter um sono reparador, cuidar desse sono, e aí entra higienização do sono, alimentação, então o alimento ele foi feito tanto para nutrir o nosso corpo, mas também para nutrir o nosso cérebro, então o nosso cérebro ele precisa de nutrientes, para nossa cognição, atenção, memória, então precisa desses nutrientes. O terceiro aspecto, né, manejo do estresse, então a pessoa ela precisa ali conseguir fazer esse manejo, que o estresse nada mais é do que uma ansiedade. Então, com base nessa regulação do estresse, essa regulação da ansiedade já vai trazer diversos benefícios. Quarto, atividade física. Então, a atividade física ela é essencial e ela já entra ali nos critérios para tratamento de ansiedade, de depressão e diversas outras comorbidades. E o processo, né, o quinto, que é o social. Então, nós, seres humanos, somos seres sociáveis. Então, estamos ali sempre em busca de sociabilizar. E dentro disso, a gente vai ali trazer esse aspecto de saudável. Estar em ambientes que realmente me geram bem-estar. Ter contato com pessoas que me agregam, que vai fazer ali esse processo, né, de neurotransmissores, de serotonina, de dopamina, que são neurotransmissores sobre felicidade, sobre prazeres. Então, esse meio social onde nós estamos inseridos também é importante a gente cuidar e desvincular de situações que não são ali benéficas pra gente. A senhora viu, já fiz o deverzinho de casa aqui e anotei os 5 aspectos que tenho que levar para a vida. Aí vem a questão da força de vontade e o comprometimento também em fazer e seguir cada uma dessas áreas. Então, doutora, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas para quem está nos assistindo e quer buscar o profissional, e esse profissional que seja a senhora, como que a pessoa te encontra nas redes, meios de contato que ela pode buscar e entender um pouco mais sobre o seu trabalho? O meu Instagram é @psi.laizzago. Por lá eu posto algumas dicas, caixinhas de perguntas onde eu faço orientações, e ali também você consegue coletar muitas dessas dicas e conseguir aplicar, que são dicas ali de fácil acesso. Então eu consigo ali deixar de forma mais simples já para você conseguir iniciar. Entre ali nas minhas redes sociais, veja os vídeos e entre em contato comigo posteriormente. Certinho, doutora. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Tá? Muito obrigada. Obrigado pela contribuição imensa desse assunto delicado e atual, latente, da ansiedade e dos transtornos alimentares. E já, como eu te falei, já fica o convite para a gente poder falar agora mais sobre a obesidade, tá? os transtornos psicológicos mediante a obesidade. Tá? Combinado. Obrigado demais. E você que nos assiste, muito obrigado novamente pela audiência. Deixa aqui no nosso comentário o seu ponto de vista. Deixa aqui as suas perguntas, a gente encaminha para a doutora para poder responder. Obrigado por curtir o nosso canal, por seguir a nossa página. E você que não nos segue, siga aqui o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você vê que pode interessar, que pode estar sofrendo com comportamentos de transtornos alimentares.
E siga nossas redes sociais, @Boletim Goiás em todas as redes sociais. A rede social da nossa parceira, a TC Multimídia, @TC Multimídia. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Para nos mantermos bem, é necessário comer pouco e trabalhar muito. Aristóteles. Uma boa noite e até mais.